Vamos começar então? Boa noite. Eu acho que todo mundo está na mentoria também, né? Então, assim, eu vi vocês, Letícia, você estava na live da mentoria? Estava? Que bom ter vocês aqui de novo. Mirela tem dúvida de novo, né, Mirela? Mandou mais dúvida? Espera aí, deixa eu te abrir aqui. Pode falar. Não, eu mandei logo. Mas eu acho que é a mesma, não foi? Eu acho que eu repeti uma e mandei uma diferente, que daí você respondeu e eu já tinha enviado, daí foi uma confusãozinha ali. Gente, pessoal do Instagram, eu estou fazendo a minha live com o pessoal do curso Criando com Afeto 2, tá? Então, vou responder a primeira pergunta. A Lidiane não está aqui, que me perguntou isso. Ela perguntou sobre briga entre irmãos. Letícia só tem uma filha, né? Mas todo mundo acha aí que tem mais de um, não tem? Cláudia, Mariana, Derlane, Mirela. Mirela só tem um? Derlane, eu não tenho nenhum ainda, né? Tá para nascer a Helena ainda. Que bom, né, Derlane? Deixa eu a briga entre irmãos, o mais importante, gente, é pensar que a gente não deve tomar partido de nenhum dos dois, tá? Às vezes isso pode parecer bem difícil, porque a gente sempre tende a fazer um de vítima e o outro de agressor. A gente acaba sempre defendendo o mais frágil, ou a menina, isso acontece muito, ou o mais novinho. O ideal é que a mãe não tome partido. É a forma mais fácil da gente controlar um pouco essa rivalidade. A rivalidade entre irmãos é uma realidade. Então, na verdade, é a primeira relação de rivalidade das pessoas. E é uma relação muito enriquecedora, se a gente não ficar influenciando tanto, né? Tem alguns estudos que mostram que a relação entre irmãos é mais importante até do que a relação de pai e filho, né? De mãe e filha. Então, é uma relação que vai ensinar para a vida. E é uma relação que tende acaba que a gente repete muito o comportamento do que a gente vive dentro de casa com os irmãos, na escola, na rua. Então, se a sua mãe te coloca ali como vítima sempre, você acaba adotando aquela postura de vítima, você acaba sendo vítima também em outros ambientes, né? E se você é o que a mãe sempre fala que é o agressor, que é o causador das brigas, isso acaba levando também para o ambiente externo. Então, é bom, então sempre, tem a aula no curso de briga entre irmãos, sempre tentar não tomar partido, esse é o primeiro passo. E encorajar as crianças de terminarem a briga sozinhos, né? De tentarem resolver sozinhos, mostrar que eles são capazes de resolver os conflitos. Porque essa capacidade de resolver conflitos é uma grande habilidade, né? Então, se a gente consegue encorajá-los a isso, então, vamos fazer uma coisa, vamos pensar na prática, né? A Letícia sempre pede para a gente dar o exemplo prático, assim. Então, não sei, tem 2 Letícias no curso, mas eu acho que você pediu também para dar sempre exemplo prático. Então, 2 irmãos brigando, a mãe viu que os 2 estão brigando, às vezes a gente acha que sabe quem é que está provocando e quem é que é pior ali, só que a gente não deve nunca tomar partido. A gente chega lá e fala, eu estou vendo que vocês 2 estão desentendendo, então eu gostaria que vocês tentassem resolver isso sozinho enquanto eu vou ali fazer outra coisa. Quando eu voltar, eu acredito que vocês já tenham conseguido resolver sozinhos. Porque muito da briga entre irmãos fala a respeito ali da mãe, dessa coisa de defender e colocar o outro como agressor. Então, aquelas 2 crianças, elas se transformam ali no que a mãe deseja, entre aspas, e acabam sempre funcionando daquela forma. Então, é bom que a gente passe a bola para eles, né? Responsabilize eles. Na criação de filhos é muito importante que a gente responsabilize o filho, né? Que a gente dê liberdade para poder acabar gerando responsabilidade. Então, precisa também haver, principalmente se eles são pequenos, se está havendo agressão física, a gente separar, né? Então, a gente pode fazer uns combinados da casa. Então, nos combinados da casa, pode lá ter nos combinados que brigas sem agressão física, né? Agora, a agressão verbal, ela acaba existindo, é uma realidade, né?
Então, porque um toma o brinquedo do outro, porque um enche a paciência do outro, porque um provoca o outro mesmo, né? Então, a Lidiane me fez uma pergunta bem interessante sobre isso, porque ela tem 3. Eu já conheço a Lidiane porque um dos dela foi colega da minha pequena. E ela tem um de 8, acho que um de 6 e uma de 5. Então, o de 8, até então isso a gente também tem que ter muito cuidado, porque a gente rotula os nossos filhos mesmo. E esse de 8 anos é o filho exemplar, né? E isso acontece muito. E agora ele fez 8 anos, o que acontece com a criança quando ela faz 8 anos? Então, ela saiu lá da primeira infância, ela está partindo para uma pré-adolescência, então ela acaba querendo buscar uma identidade. Então, ela acaba tentando abandonar um pouco esses rótulos que foram colocados, né? E esse rótulo de filho exemplar é muito pesado, né? Que é o filho bonzinho, o filho certinho, é o que tira nota boa, é o que vai sempre bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque com 8 anos, esse menino vai tentar se encontrar. Ele vai tentar procurar uma identidade, que não só aquela de menino bonzinho, né? De irmão exemplar, porque é pesado demais para ele. É pesado até em relação aos irmãos, né? Porque ele se sente, a maioria das vezes, o preferido, né? E os outros preteridos. E Lidiane está tendo esse problema agora de que ele está se revelando. Ela fala, ele está se revelando. Na verdade, nem quer dizer que ele é tudo, o oposto do que ele se mostrou até agora. Ele só está buscando uma identidade. E, lógico, ele quer se sentir amado do jeito que ele é na essência. E essa essência, agora, com 8 anos, ela vai vir mais à tona, e na adolescência mais ainda, né? Na adolescência, esses meninos, esses filhos que a gente idealiza, eles vêm à tona na real, assim. Então, a gente vai realmente conhecer a essência dos nossos filhos, a gente vai conhecendo durante o crescimento deles, mas na adolescência vem com força total, e aí realmente a gente conhece os filhos que a gente tem. E é lindo isso. Muitas vezes a gente se dá de cara com meninos completamente diferentes daquilo que a gente acreditava. Porque os nossos filhos são um misto do que a gente acredita que eles sejam, do que as pessoas falam, né? Então a gente acredita naquilo, mas eles podem se revelarem, pessoas completamente diferentes quando eles estão buscando essa identidade. Então ela fala que ele, de repente, começou a xingar e colocar toda a agressividade para fora. E principalmente se ele foi esse menino perfeito a vida inteira, agora ele está querendo se mostrar, ele está querendo se colocar naquela família, né? Que tem um irmão de 6 e um de 5, ela fala que é um irmão de 6 no meio aí, um menino, e uma menina pequena. Então ele se revoltou contra a menina. Então agora xinga ela muito. Então o que ela pode fazer com essas agressões verbais? Gente, quando a gente não acha desrespeitoso algumas coisas que estão acontecendo, a gente pode fazer combinados na reunião familiar, né? Então, não pode deixar de fazer reunião familiar. Reunião familiar é muito importante, porque a gente consegue colocar muita coisa em prática, né? As tarefas domésticas, colocar combinados para as brigas, porque as brigas entre irmãos não vão acabar, né? E as brigas e as discussões entre irmãos, elas são enriquecedoras e elas fazem aquelas crianças amadurecerem. Quando eles são pequenininhos demais, teve aqui uma mãe que perguntou também de briga entre irmãos muito pequenos, 4, 2 anos. Aí não, a gente precisa intervir separando, não colocando, por exemplo, de castigo, ou falando que foi um que provocou o outro, mas simplesmente separando, né? Separando para não deixar ninguém se machucar. Então, isso é o mais importante, tá? Então, na briga entre irmãos, não ficar influenciando, não ficar se intrometendo, não tomar partido e passar a responsabilidade para eles de resolverem sozinhos, tá? Quando a gente passa a responsabilidade para eles, normalmente essa briga acaba rapidinho, porque a briga é muito para chamar a nossa atenção para eles, né? Justamente para a gente continuar com esse comportamento. Eu vejo muitos irmãos que são tipicamente o bonzinho e o mal dentro de casa, que é difícil falar, mas a gente acaba acontecendo essa divisão, e essa situação vai para a escola. Então, aquele agressor, que a mãe classificou como agressor, passa a ser o bully na escola, e aquela criança que era sempre vítima, passa a ser vítima de bullying na escola. Porque ela leva a relação de irmão, é a relação que a gente leva depois para a nossa vida, normalmente,
Então, essas relações, a relação de irmão é o que vira depois as nossas relações horizontais, que são as nossas relações com os iguais, com os amigos, com o companheiro, com a companheira, né? Então, é bom a gente valorizar isso bem. Alguém perguntou, Mirela, do bico. Foi você que perguntou do bico, Mirela? Será que tem outra Mirela no grupo? Tá. Perguntou se parar o bico e falar que vai dar o bico para o Papai Noel, se isso é respeitoso. Foi. Bom, eu fiquei pensando nessa pergunta, porque, assim, na verdade, eu acredito muito na verdade, sempre, sabe? No falar a verdade para o filho. Encorajar ele de outra forma. Não fazendo essa coisa porque acaba que você vai dar para o Papai Noel dar alguma coisa para ele. O Papai Noel não vai dar alguma coisa para ele só se ele for um bom menino. Então, fica parecendo que só se ele largar o bico, ele vai ser um bom menino, e por isso ele vai ganhar um presente do Papai Noel. Então, eu não acho que é legal isso, sabe? Eu acho que sempre a gente precisa encorajar e falar a verdade, sabe? Filho, olha, eu sei que o bico é muito gostoso, o bico te acalma, o bico é muito legal, só que você já está numa idade que eu tenho certeza que você consegue ficar sem o bico. Vamos tentar juntos? Mamãe vai te ajudar. Então, a gente vai aos pouquinhos, não usando o bico mais. Cada dia você vai ficar mais tempo sem o bico, né? E aí, encorajando e mostrando que você gosta dele com bico ou sem bico, né? Que o mais importante é ele pensar que para ele vai ser bom parar o bico, né? Por causa do dentinho, por causa da respiração. Então, você pode ir pontuando isso, a criança entende muito bem. Sempre validar o sentimento dele, esse sentimento de apego com o bico, de tá gostoso chupar o bico, né? Então, você falar, eu entendo tanto que te acalma e que é gostoso, mas vamos tentar juntos largar o bico. Então, primeiro a gente vai tentar parar de dia, pode ser no horário da escola, depois a gente vai tentar um pouco em casa, e depois a gente vai parar o bico à noite também. Você pode chupar o biquinho para poder dormir, e a mamãe vai lá e tira durante a noite. Falando tudo que você vai fazer, porque a criança vai se sentindo cada vez mais poderosa, né? O encorajamento é muito bacana por isso. Parece que caiu do Instagram. Acho que eu vou tirar esse negócio do Instagram. Peraí, gente, só para ver se... Aí não... É porque a conexão tá ruim. E não deu para encerrar. Deixa. Deixa eu só tirar aqui do Instagram, gente, tá dando certo, não. Será que eu ponho? Peraí, gente, só um pouquinho. Ih. Deixa eu ver. Então, é isso, Mirela, encorajamento, tá? Sempre encorajamento e sem essa coisa da recompensa, porque fica parecendo que você só gosta dele se ele fizer a coisa certa, né? Papai Noel só gosta dele se ele fizer a coisa certa, se ele for forte bastante para ficar sem a chupeta, né? Você pode encorajar sem precisar da recompensa, e a criança se sente muito mais poderosa, assim, se acaba fortalecendo a autoestima, porque imagina se ele não consegue largar esse bico de jeito nenhum, né? E aí depois você também não consegue firmar nessa questão de dei um presente, então agora não tem chupeta mais, você está chorando, sofrendo, e aquilo está sendo muito difícil para você e para ele, você vai acabar cedendo, então acaba não sendo o melhor caminho, tá? Eu entendo sua aflição, mas sempre dá certo. No consultório, sempre dá certo. E no consultório é tão engraçado, porque eu começo o encorajamento no consultório com a criança e a mãe continua em casa. E é perfeito. Porque a criança se sente muito valorizada pelo pediatra ali na hora, tipo assim, eu sei que você consegue, eu sei que você dá conta, vamos tentar. E se não conseguir, tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente vai tentar e não vai conseguir. Né? E isso não é um fracasso, né? É uma tentativa que não deu certo, depois a gente vai ter outras tentativas até conseguir.
E isso aí a gente acaba ensinando um monte de coisa para a criança com isso, né? A gente precisa pegar essas pequenas possibilidades que a vida vai nos dando com os nossos filhos, gente, e transformar isso em habilidade socioemocional, né? Essa persistência, a resiliência, é o sofrer e depois levantar, né? É a autoconfiança, é a autorresponsabilidade. Então, se a gente parar para pensar nessas pequenas coisinhas, né? Desfraude, desmame, retirada de chupeta, são grandes oportunidades. Briga entre irmãos, né? Como se relacionar, como resolver conflitos. Quando o conflito está demais, leva para a reunião familiar, lista, né? O que pode ser feito. Então, a gente tem várias possibilidades, a gente tem ferramentas nas mãos o tempo todo para educar os nossos filhos, ensiná-los a viver, né? Ensiná-los habilidades para poder viver bem, viver melhor, ter uma autoestima boa, tá? Retirada de fralda noturna. Esperar sinais? Sim. A fralda noturna, o que eu falo? A gente tem o ideal, porque tem crianças que têm aquele sono muito pesado e custa tirar a fralda noturna. Então, às vezes, tiram a diurna muito bem, porque passa pelo encorajamento. Da fralda noturna, você também pode encorajar, mas o importante é, pelo menos assim, eu falo, pelo menos uma semana, 5 dias acordando de fralda seca, ou acordando de madrugada pedindo para fazer xixi, né? E você pode dar uma ajudinha, não bebendo líquido depois de um certo horário, né? Então, fazendo xixi antes de deitar. É bom saber se na família tem história de enurese noturna, porque aí se tem xixi na cama de parentes próximos, aí a gente acaba sabendo que vai demorar um pouquinho mais, né? Tá numa idade tranquila ainda, então acho que você pode encorajar, perguntar, filho, você acha que dá conta? Mas depois, pelo menos aí uns 5 dias acordando de fralda seca, tá? E sempre deixar claro que fez xixi na cama, tá tudo bem, né? Você tá tentando, se uma hora vai conseguir, né? Isso não é ruim, tá? Sempre fazendo isso. Como falar com a criança que fala de forma agressiva com outras pessoas, como se estivesse brincando. Você também, Mirella, que fez essa pergunta? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Fala. Essa na mentoria eu tinha mandado, eu mandei sem querer de novo, mas a gente já tinha conversado no último chat. Tá. De qualquer forma, a gente tem algumas coisas que os nossos filhos fazem que às vezes a gente fica meio envergonhado, mas assim, é muito da idade, né? Essa coisa de vou lutar com você, vou te derrubar no chão, né? Então é uma coisa muito, muito espontânea que passa rapidinho e a gente tem vergonha à toa, porque as pessoas sabem, né? É coisa de criança mesmo. Como lidar com bullying, eu acho que foi Letícia, não foi, Letícia, que perguntou do bullying? Como agir, o que falar. Olha, o bullying vai sempre eu falo assim, como que está acontecendo esse bullying? Como isso está chegando para você? Né? A escola que te chamou para falar que está acontecendo? Foi a criança que falou? Porque a gente define como bullying quando a criança está se sentindo realmente agredida. Então, essa criança precisa realmente sentir que aquilo ali foi uma agressão, né? Quando tem 2 adultos olhando para 2 crianças discutindo, a gente não dá para a gente classificar como bullying, qualquer coisa que acontece. Porque senão a gente banaliza demais essa coisa, né? O bullying o agredido precisa se sentir mal com aquilo ali, com o que está acontecendo, né? E as escolas precisam... Você quer falar, Mariana? Uma coisa. A gente consegue identificar, talvez, por uma mudança de comportamento da criança, ou ela precisa manifestar, tipo assim, porque às vezes, dependendo da idade da criança, às vezes eu acho que é difícil botar isso para fora, ou talvez ela não consiga falar. Sim, eu vou explicar isso. Então, na verdade, assim, a gente precisa muito da atenção das escolas para isso, né, de estar observando o que está acontecendo, mas essa criança sempre tem um reflexo no comportamento. Então, é uma criança que fica mais recolhida, você começa a sentir que está em uma fragilidade ali na autoimagem, começa a se sentir pior que os outros, começa a ficar mais, não é tímida, mas mais retraída mesmo, sabe? Aquela criança que você via que fazia amizade, ia para as festas e ficava bem, e começa a ficar mais retraída, mais o tempo todo com você. Sempre é importante, gente, a gente frisar a importância da parentalidade proativa. De estudar cada etapa do desenvolvimento do filho, porque às vezes a gente acha que está mudando o comportamento, está mudando, mas é um comportamento normal para a idade. Então a gente precisa
sempre saber diferenciar o mau comportamento ou o comportamento atípico do comportamento normal para a idade, para poder definir se aquilo ali está vindo de uma criança que não está se sentindo inserida e amada, que é o que acontece com a criança que começa a sofrer bullying, né? Ela começa a não se sentir amada, não se sentir querida, então às vezes ela vai adotar esses comportamentos atípicos que você vai ter que ter sensibilidade para perceber. E existe a criança que está passando, às vezes, por um período mais de recolhimento, que, por exemplo, com 5 anos acontece isso, mas pela etapa, pela idade, tá? A Letícia, eu não sei como é que foi a história, se foi com você aí, vou te abrir aí. Então, a Beatriz é uma menina muito social. Ela sempre foi, e a gente sempre incentiva isso aqui em casa. Eu e meu marido somos pessoas muito sociais, fáceis de arrumar amizade. Então, ela sempre teve isso. Agora, quando foi esse ano, ela mudou de turma. A escola dela sempre coloca em turma amigos novos, né? Então, sempre mistura a turma, nunca fica sempre com os mesmos amigos. E aí eu senti uma certa dificuldade dela na turma. Então, no início né, eu acho que até relatei no grupo que ela teve dificuldade, ela ficava indo para a escola e sempre ficava reclamando de alguma coisa, de dor de barriga, dor no dente, dor na cabeça, que não sei o quê, que não queria ir para a escola. E eu perguntava, só que ela me relata muito pouco da escola. Então, eu sempre perguntava para ela o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa que ela queria conversar. Eu sempre tentava incentivar ela a falar as coisas, mas ela pouco fala da escola, ela pouco fala das coisas que acontecem assim, no dia. Ela não gosta de relatar o dia dela. Deixa eu só falar uma coisa com essa coisa de perguntar, que eu acho importante, que toda mãe gosta de falar sobre isso, assim. Tem algumas fases que a criança fala pouco mesmo do que acontece na escola, mas a gente tem que saber perguntar também, tá? Fazer perguntas curiosas com o intuito, tipo assim, eu tenho curiosidade sobre a sua vida, não quero controlar a sua vida. Então, em vez de perguntar assim, alguém brigou com você? Você tem amiguinhos? Quem são os seus amigos? Quem é a melhor amiga e quem que é a pior? Quem que é legal lá e quem não é? Porque a criança se sente um pouco invadida nisso. Se você faz umas perguntas mais curiosas, filho, o que você aprendeu hoje na escola? Porque aí acaba chegando lá no coleguinha, né? O que você aprendeu? Nossa, na sua idade eu aprendi isso. Tem isso ainda na escola? E a hora do recreio? O que vocês brincaram? Conta para a mamãe. Eu gosto tanto de saber para poder ver de que você brinca lá. Né? Você brinca de pique-pega, você brinca de esconde-esconde. Então, essa forma de perguntar é a melhor para você chegar, para a criança se abrir, sabe? Só que a Beatriz está com 5 anos, que é uma idade que ela volta mais para dentro dela mesmo. Então, pode... E aí, então, não, mas eu fiz essas perguntas, até relatava o meu dia, para ver se ela relatava o dia dela, fazia essas perguntas curiosas, como você falou e tudo. Mas ela ela é dela, é a personalidade dela, né? Ela é uma criança super falante, ela fala, ela conta história, ela adora contar história, ela é criativa, mas ela não gosta de ficar falando sobre as coisas que acontecem no dia, isso com ninguém. Então, assim, é dela. Mas, assim, e aí, depois de um tempo, ela arrumou uma amiga... Tá ruim o seu áudio, Letícia. Oi? Tá muito ruim. O seu áudio tá parando toda hora. Tá ouvindo agora? Agora tô. E aí, então, ela arrumou uma amiga, conseguiu ter uma amiga na escola e aí, a partir daí, melhorou um pouco. Ela já sentia vontade, não reclamava mais por um período. Mas agora houve alguns relatos da professora, que eu pedi para a professora observar, e aí a professora falou, tiveram 2 ou 3 dias que a Beatriz não quis brincar com ninguém. Ficou sozinha, isolada, e não brincava, não queria brincar, ficou quieta, não queria brincar com ninguém. Aí eu achei estranho, porque não é da Beatriz. E tem um tempo que eu falo para ela, vamos para uma festa, ela não quer ir. Não quer ir para as festas da escola, dos amigos da turma dela. Quando a gente vai para a festa dos amigos nossos da escola, mas são dos outros amigos dela, que não são da turma,
ela vai, ela adora, ela fica super entusiasmada. Mas da turma dela, ela não quer ir. E aí eu tento, né, mesmo com perguntas curiosas, tento, né, enfim. E aí Mas aí a conclusão do bullying foi sua. eu mesma, eu O que acontece nessa idade, Letícia, que é muito importante da gente entender. Aí existe, sim, aquela coisa das melhores amigas excluindo as outras pessoas. Que é uma coisa que a gente precisa sempre colocar para a criança não ficar como vítima ali. Vai lá e arranja outra melhor amiga. Não precisa ser daquele grupo, é porque nessa idade de 5 anos elas querem que seja aquela melhor amiga. Então tem aquela que chama mais atenção, então elas ficam muito retraídas. Então isso sempre acontece por volta de 5, 6 anos, essa coisa de excluir. Ela é minha melhor amiga, então sai daqui. Ela é minha melhor amiga, então sai daqui. E se a gente pega isso e transforma a criança em vítima também, ela começa a entrar num lugar que ela não consegue sair. Então, assim, vai lá que você dá conta. Vai lá e entra no grupo. Se fulana não quiser brincar com você, você vai brincar com outra pessoa, sabe? Porque senão a gente fica... a gente sente muito isso. Eu, quando a minha filha passou por isso, eu sentia muito. Só que eu falei assim, não, filha, vai lá, porque vai ter gente que vai gostar de brincar com você. Então, se tem gente que não gosta ou não quer, arruma outro grupinho e faz outro grupinho e brinca. E aí, com 6 anos e 6 anos e pouquinho, ela já tinha tudo isso resolvido, né? Então, aquela que era melhor amiga antes, não é mais, já foi para outro, porque essa coisa acaba acontecendo. Então, a gente precisa ter cuidado também, Letícia, nessa história de não transformar em vítima, de a gente achar, porque lógico que a gente, enquanto mãe, quer que os nossos filhos estejam no meio das crianças, que eles estejam se divertindo o tempo todo, que eles sejam queridos e amados, né? Então, e aí quando chega essa coisa pra gente, assim, de que a criança tá travada, não tá querendo ir mais, é uma criança que é cheia de vida, alegre, tem alegria de viver, mas para a escola isso está se transformando, a gente realmente fica muito preocupado, mas a gente precisa empoderar essa criança. Em vez de... Porque quando você vai... Não estou falando que é errado. Eu iria também, se eu estivesse preocupada e se a mudança do comportamento fosse tão séria. Eu iria lá ia falar com a professora, olha, tenta inserir ela no grupo. Tenta colocar ela para brincar também junto com o grupo. Começa a observar se as meninas não estão excluindo muito ela. Né? Começa a observar isso para mim, porque eu estou achando que o comportamento lá em casa está mudando muito. Mas ponto. E encoraja sua filha do outro lado. Né? E aí por quê? Porque ela vai aprender a se impor. Porque se ela sofrer agora essa exclusão e ficar como vítima, vai piorar, Letícia. Vai piorar. Porque aí ela está se mostrando uma menina frágil, que é ótima vítima de bullying. Ótima vítima. Então, as meninas que querem demonstrar poder e que não estão se sentindo, por exemplo, amadas em casa, né? Que tem algum comportamento já mais agressor e já de poder, elas vão pegar a Beatriz para Cristo. Então, não deixa a Beatriz acomodar na vítima. Vai lá, filha. Tem gente que gosta de brincar com você. Vai lá e se impõe. E se a menina não quiser brincar com você, você, mas eu vou brincar do mesmo jeito com quem está aqui. E é isso que você tem que fazer. Não fala assim, não, filhinha, o que está acontecendo? Não, filhinha, vai lá e vai. Vai e brinca. Pode brincar, que todo mundo gosta de você. Você é uma menina ótima. Porque às vezes tem essas liderançazinhas, as meninas populares, que começam a, tipo, pedir para outra. Nessa idade acontece muito. É quase uma crueldade. Não vamos brincar com ela, que ela é chata. Então, vamos brincar só a gente aqui. Não deixa ela brincar. Se você deixar ela brincar com a gente, eu não vou ser mais sua amiga. Então, começa a ter essas crueldadezinhas. Entendi. Eu sempre falo com ela que porque algumas vezes me relatou de um menino que bate, e que é mais agressivo, né? Uhum. E aí eu sempre falo com ela que se tiver alguém agredindo, se tiver alguém, ela sair de perto. Ela vai para outro lado, brincar com outras crianças. E aí ela fala, mas ele me segue. Aí eu falei, não, então você vai para perto da tia, fica mais perto da tia até ele parar de te seguir. E fala, eu não quero ficar perto do fulano. Fala para
eu não quero ficar perto do fulano. E Sim. fala para ele, eu não quero ficar com você hoje. Você está me agredindo, eu não quero ficar com você. Né? Eu falo sempre para ela isso. Letícia, não é falando assim. Você vai falar firme, minha filha. Você vai chegar para ele e falar assim, ó, comigo não. Entendi. Ele vai te bater, você vai segurar a mão dele e falar assim, comigo não. Você não vai fazer isso comigo. Eu não permito e eu não aceito. Né? Porque o que acontece? Aí você tá falando, vai lá pra tia e fala, tudo bem, não tem problema, nessa idade tá certo. Mas você entende que depois ela não vai saber se defender, porque aí depois não tem tia. Entendi. Então você tem que ensinar ela a ser firme nessa hora. Olha, comigo não. Tá? Você não vai orientar a bater de volta, agredir também, mas você vai orientar, você vai segurar a mão desse menino e vai falar, comigo não. Tá? Porque essa postura de firme é que faz a criança não se tornar vítima de bullying, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Você perguntou também da tecnologia em algumas escolas, e para fazer o tempo de internet. Gente, quando a escola... tem algumas escolas que usam mesmo, não é o caso dos meus meninos é porque, dependendo, eles acabam tirando foto e acabam tendo alguns grupos de discussão de matéria também. Quando é para poder resolver questão de escola, que fica muito difícil da gente saber, a gente precisa parar com essa coisa de controlar o comportamento dos nossos filhos. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para vocês, porque a gente vem com esse paradigma da educação, que educar é controlar o comportamento. Educar não é controlar comportamento. Educar de verdade é você entender porquê do comportamento. Então, quando você sai dessa postura de controle, né, e de querer, de qualquer forma, parar com aquele comportamento e passa a perguntar por que está agindo assim? Por que está fazendo assim? Isso tudo muda. O que acontece? Os combinados precisam ser feitos e a rotina também. Isso é a base. É a base de uma educação firme, é você ter rotina, ter combinados. O combinado é tantas horas por dia de internet. E aí eles vêm com essa demanda de ser de escola. Então, a gente pode negociar. Então, para a escola, quanto tempo você precisa para resolver os problemas da escola, né? Que seja para discutir uma matéria, que seja para olhar alguma matéria. Então, esse é o tempo da escola e esse é o tempo de lazer. E se o tempo da escola estiver excedendo muito, a gente diminui um pouco do tempo do lazer. Porque, realmente, por causa do desenvolvimento cerebral. Não é uma questão de ser rigorosa. Porque quando a gente vai justificar para eles o tempo que eles têm de internet, a gente precisa. Porque a gente não cria de forma autoritária. Então, eles podem perguntar, por quê, mãe? Por que eu só posso ficar 2 horas por dia na internet? Você pode, porque os estudos mostram que esse é o mais aconselhável para que você desenvolva bem o seu cérebro, para que você não tenha insônia, para que você cresça, para que você fique saudável, né? Então, para que você não fique viciado. Então, a gente tem que ter todos os argumentos para explicar, porque a gente não quer uma obediência cega. A gente quer crianças que cooperem, que colaborem, adolescentes a mesma coisa, e a partir do momento que a gente age com respeito com eles, então a gente está respeitando, eles agem com respeito com a gente. Que é aquela coisa do respeito, a gente não é uma habilidade inata, a gente precisa ensinar. A gente precisa ser exemplo de agir respeitoso. A criança não aprende respeito do nada. Até porque a minha concepção de respeito, aqui na minha casa, eu tenho uma concepção de respeito que pode ser diferente da de vocês, né? Então, para mim, não é respeitoso, por exemplo, para mim é. Para mim, não existe falta de respeito se a criança um dia dormiu sem escovar o dente. Né? E na casa de vocês pode ser que tenha que fazer isso todo dia, porque senão é desrespeitoso. Ou então chamar por apelido, ou o que for. Então a gente precisa ter esses combinados também para mostrar para a criança o que é ser respeitoso e o que é ser desrespeitoso. E normalmente eles seguem exemplo. Se a gente os trata gritando, berrando, proibindo tudo sem dar explicação, né? Dando sermão o tempo inteiro, a gente desconecta do filho, né? E esse vínculo e essa conexão são tão importantes, né? Então a gente tem que estar sempre pensando no respeito. Agir com respeito, mostrar o que é respeito, agir com respeito com outras pessoas. Eu falo, os filhos realmente aprendem com a gente. Então, se a gente cumprimenta as pessoas,
sempre, se a gente ajuda as pessoas sempre, eles vão aprender isso, né? O exemplo, ele arrasta, né? Então, eu falo que o que a gente fala tem um poder muito pequeno em relação ao que a gente faz. O que a gente faz vai ser copiado, isso é fato, né? A vida inteira. E o que a gente fala tem um poder muito pequeno. Lógico que se a gente fala e faz a mesma coisa, esse poder aumenta. De novo, briga entre irmãos. Ciúme entre irmãos, foi a Carla que perguntou. Acho que a Carla nem está aqui. O ciúme entre irmãos, principalmente quando nasce um irmão novinho, né? Então, você tem um filho, por exemplo, de 2, 3 anos. Nesse caso aqui, eu acho que ela tem um de 4, não, de 2 e nasceu outro irmãozinho. Gente, a fase mais punk da vida de uma mulher é quando ela tem o segundo filho, com uma diferença assim, né? De 2 anos, ou menos de 2 anos, ou até 3, acho que até 4 anos. Foi o período da minha vida mais punk, assim, que se a gente não surta nessa hora, a gente não surta nunca mais. Porque realmente são duas crianças pequenas querendo a nossa atenção. A gente nunca acha que é suficiente para um filho, imagina para 2, né? A gente tem que dividir a atenção para os 2. Tem um mamando no peito, o outro pedindo para mamar no outro peito, o outro já cresceu, nem mama mais, está querendo mamar no peito. E aquela coisa, e tem os hormônios todos que estão ali, toda, né? Então a gente chora sem parar, né? A gente está sem olhar para a gente, se sentindo descuidada, e com 2 crianças querendo a gente o tempo todo. A gente não tem tempo para dormir, porque a hora que um dorme, o outro está acordado. Então a gente aproveita que um está dormindo para brincar com o outro. Quando a gente tem um filho só, a gente aproveita que ele está dormindo e vai dormir também. Às vezes não, mas quando a gente tem 2, é punk mesmo, é tortura psicológica, é tipo uma tortura toda hora, porque a hora que você vai descansar, o outro demanda, e aí o outro chora, aí o outro tá mordendo os coleguinhas da escola, porque é isso que acontece. Nasce o irmãozinho, o outro começa a agredir os colegas, começa a morder, porque ele vai extravasar lá na escola toda aquela angústia que ele tá tendo. E as mães às vezes não entendem, né? Tem mãe que já chegou para mim e falou assim, ai, doutora Ju, traz o meu filho de volta. Ele não é mais a mesma pessoa. Eu falei assim, e ele deve estar pensando assim, doutora Ju, traz minha mãe de volta, né? Porque imagina, aquela mãe era só dele o tempo todo. E de repente vem um irmão para disputar tudo, né? Disputar a avó, o avô, o pai, a mãe, os tios, disputar espaço dentro da casa. Ele começa a ficar invisível, né? A história que o irmão se torna invisível. Imagina uma criança que era mais vista o tempo inteiro dando atenção para ela, as pessoas. De repente chega um irmãozinho, ninguém nem olha para o irmão mais velho, né? As pessoas têm essa coisa de esquecerem, de não perceberem, né? Por isso que eu falo, gente, a gente precisa tanto mudar a visão nossa para a criança, porque tem coisas que são tão óbvias, né? Tão óbvias. Você vai visitar, você vai na casa de alguém que tem um filho mais velho, nasceu irmãozinho, a atenção é primeiro para o mais velho, né? Então, e eu falo com as mães, tem mãe que abandona o bebê por causa do sofrimento do mais velho, também não pode. Precisa dividir, desde aquele momento do nascimento, de estar em casa, sempre falar, né? Sempre falar, filho, o que você está sentindo é ciúme, o que você está sentindo é raiva, e é normal. Porque antes você tinha uma mãe só para você, agora você tem que dividir a mamãe, tem que dividir o papai. Então é normal que você tenha raiva. Vamos pensar o que a gente pode fazer com essa raiva, né? Você tem a raiva. Vamos pensar numa maneira dessa raiva diminuir, né? Vamos brincar com a mamãe aqui no chão, vamos rolar, vamos abraçar, vamos beijar. A hora que o irmãozinho estiver mamando, você faz carinho no cabelo da mamãe, a mamãe faz carinho no seu cabelo, você deita aqui pertinho de mim. Porque a criança vai acalmando, né? Porque se a gente finge que não vê, finge que não sabe, né? Tem muita mãe que fala assim, não, doutor, eu não posso falar que ele tá com raiva, porque senão a raiva aumenta. Tem isso não, né? Não, porque a gente foi, na nossa criação, a gente não, foi proibido de sentir esses sentimentos, né? De raiva, medo. Então, as pessoas não verbalizam. Fala, menina bonita não sente raiva, né? Não, menino corajoso, não sente medo, não tem medo, é coragem. E a gente precisa normalizar essa questão das emoções, né? Para que a gente consiga elaborar melhor.
E os nossos filhos a mesma coisa. É inacreditável quando a gente chega para eles e fala, olha, você está sentindo raiva e está tudo bem. Porque a gente fica com raiva mesmo. Porque antes você tinha mamãe só para você, agora você tem que dividir a mamãe. Então isso que você está sentindo é raiva. Seu coração está doendo, está disparado. Sua mãozinha, deixa eu ver sua mãozinha, se sua mãozinha tá gelada. Vamos ver se sua mãozinha tá tremendo, né? Isso é raiva, tá tudo bem, filho. Não é raiva do irmãozinho, não é raiva porque você tá tendo que dividir, né? E quando a gente verbaliza, mesmo que eles não entendam, tem muitas vezes, doutor, ele não sabe nem o que é raiva, assim, mas ele precisa aprender. A gente muitas vezes não sabe quando a gente está sentindo raiva. Então, é importante que a gente ensine sobre emoções para os nossos filhos, porque a gente só consegue controlar a emoção que a gente sabe nomear. Isso é uma coisa maravilhosa da gente aprender na parentalidade. Se você não consegue nomear aquilo que você está sentindo, você não vai conseguir controlar, tá? Então, nós adultos, que muitas vezes a gente sente coisas que a gente não sabe, então a gente está sentindo raiva, a gente fala que é frustração, fala que é... sei lá, a gente inventa outros nomes e nunca fala da raiva, né? Que é essa emoção tão poderosa, né? Então, e que é tão libertador quando você sabe o que essa raiva produz no seu corpo e como que você põe ela para fora, que você já consegue logo pensar, porque esses comportamentos dos nossos filhos são gatilhos emocionais nossos, a primeira coisa que a gente sente é raiva, né? Então, a criança faz uma coisa que te tira do sério, a gente fala assim, ah, se eu saio do sério, eu fico tão frustrada, não, você fica com raiva mesmo, você fica com ódio. Então, quando você consegue entender aquilo, você consegue escolher como agir diante daquilo, que isso é muito poderoso, né? Você entender que a raiva é sua, não tem a ver com aquela criança. A raiva é sua, te pertence. Então, aquela criança não merece que você desconte essa raiva nela, né? Então, você processa aquilo ali, entende aquele sentimento, e tenta comportar de uma maneira adulta, né? Não comportar com a sua criança ali ferida, falando mais alto que o seu adulto que tem o poder de controlar essas emoções, né? Gente, eu acho que sabe o que eu fiz? Porque vocês não fizeram muitas perguntas, vocês não têm dúvida, né? O curso está tão bom que vocês não têm muita dúvida. Você quer perguntar? Vamos lá. Pode perguntar, Mariana. Eu quero perguntar o seguinte, eu tenho uma mania de agir muito diferente com as minhas filhas, porque elas são muito diferentes uma da outra. Até me identifiquei muito no começo, aí você estava falando de um filho, principalmente mais velho, ser muito responsável, ser o filho perfeito. A minha filha mais velha, ela é muito diferente da minha filha mais nova. Então, por ela ser uma menina não é nem mais responsável, assim, mas é um pouco também, mas assim, mais quieta, mais responsável. Então, eu tendo a ser muito mais rigorosa com ela, eu cobro muito mais dela. E a minha filha mais nova, que é uma menina muito mais... tem muito menos esse perfil, ela é muito mais teimosa, ela é muito mais birrenta, ela me questiona muito mais. Então, eu tendo a ser muito mais condescendente com ela. E agora que a Helena está ficando mais velha, ela tem percebido isso e tem me questionado isso muito. E um comportamento meu que até então eu não via. E eu não estou sabendo lidar com isso muitas vezes, quando eu vejo isso acontecer assim. Realmente, ela tem razão, ela não está errada. Quem te questiona mais é a a mais velha, porque ela velha. Realmente ela é mais cobrada. Ela não é que ela é mais... Assim, na verdade, eu não cobro mais dela, mas eu libero mais a outra, acho, porque ela me cansa tanto, sabe? A Helena ela é mais fácil no lidar com ela. No primeiro não, ou na primeira vez que eu falo com ela, o combinado é esse. Ela é tão mais... Assim, a gente... Deixa eu entender. Essa que você tá falando que é mais é a segunda filha. É a mais velha. Tudo é a mais velha. Apesar de ser mais fácil, tudo você cobra mais dela. Cobro muito mais. A outra, ela assim, como ela é mais difícil, eu
tendo Você largou mão. não é largar a mão, mas eu tendo a facilitar para ela, sabe? Para evitar Entendo. mais o conflito, entendeu? Porque assim, Entendi. tudo é mais difícil. Qual que é a idade das duas? Uma tem 6, a outra tem 4. Nossa, e elas são tão novinhas, né? Eu vou tentar te falar mais ou menos essa coisa dos irmãos, que é muito importante que a gente entenda também essa ordem de nascimento, tá, gente? É tão importante isso, e é muito importante saber que normalmente a gente tem o primeiro filho. Não entendam isso que eu vou falar com vocês como porque eu fiz isso também. Então, quando eu falo aqui exemplo, principalmente são coisas que eu vivi, que eu tive experiência. Normalmente, o primeiro filho vem e a gente exige um pouco mais dele e a gente põe os rótulos, né? Às vezes o rótulo de bonzinho, de calmo, de só notão, só nota boa, estudiosa. Então, a gente põe aqueles rótulos. Então, já colocou rótulos naquela criança. Aí vem o segundo, que vem, lógico, porque aquele mais velho, cheio de rótulos, ele se sente amado assim. Então, a sua mais velha, ela se sente amada, sendo até cobrada, tá? Com você exigente assim, vou chegar no ponto. Porque ela é a perfeitinha, né? Aí veio a segunda, que é totalmente oposto da primeira, geralmente porque os irmãos não querem disputar isso também. Então, eles começam a adotar características opostas e a gente vai rotulando também, porque aí ela conseguiu lugar ali na sua casa para ser amada. Então, umas com as características, né? A mais velha com as características dela e a mais nova com as características, às vezes, opostas mesmo. Todo mundo fala assim, nossa, eu tenho 2 filhas opostas. Completamente. Tenho 2 filhos opostos. Porque eu nunca ouvi uma mãe falar assim, não, eu tenho 2 filhos que são muito iguais. Nunca ouvi isso na minha vida, 20 anos de pediatria, eu nunca vi chegar no consultório e falar assim, doutora, um é igualzinho ao outro. Não, nunca. E não é estranho isso, né? Só a gente parar para pensar que realmente esse poder do discurso materno, o poder desse rótulo que a gente dá e coloca a criança, cada uma numa caixinha ali, e a gente não está conhecendo a essência, a gente está julgando que conhece aquela criança e está falando o que ela é, mas às vezes ela não é nada daquilo, depois a gente vai acabar descobrindo, né? E é lógico que ela vendo que ela não tem realmente aquela essência que você pensa que ela tem. Então, ela já começa com 6 anos a sair ali daquela imaginação e para o mundo real, e ela começa a se questionar e questionar assim, nossa, minha irmã faz isso que é tão legal, será que eu não posso fazer igual a minha irmã? Nossa, minha mãe me cobra tanto. Ela se sente amada assim porque ela aprendeu que ela é assim, mas de repente ela começa a se questionar. Nossa, mas eu acho que eu tenho essa característica igual a da minha irmã e eu não me permito mostrar porque a minha mãe me ama do jeito que eu sou. Se eu for um pouquinho diferente, será que ela vai me amar também? E ela começa a ficar naquela coisa de, nossa, minha irmã faz tanta coisa que eu gostaria de fazer e a minha mãe não cobra tanto dela. Será que se eu fosse mais como ela, sabe? Você entende, Mariana? Porque assim, é aquela coisa de você estar dentro de um lugar que a sua mãe te colocou. Gente, é totalmente normal. A gente faz isso com os nossos filhos, tá? A gente coloca os filhos dentro daquela caixinha ali e para eles fica muito difícil sair. Então, vou te falar o que você vai falar com ela. Você vai falar com ela que você ama ela do jeito que ela é. Que ela é livre para ser como ela quiser. E que às vezes, muitas vezes na vida, você cobrou demais dela. Você cobrou achando que era uma forma mesmo de demonstrar amor por ela. Mas que talvez você tenha exagerado algumas vezes. E que você quer ficar mais tranquila com isso. A gente projeta muito das nossas coisas nesse primeiro filho, sabe? Demais. Então, você tem que pensar que muitas vezes a gente quer que os nossos filhos, por amor isso, entenda, a gente quer que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. A gente quer que aquela filha faça tudo que a gente não foi capaz de fazer. Então, você joga uma carga tão grande para cima dela, e ela sabe dessa expectativa sua, que ela se impede de ser quem ela realmente é. Porque ela não tem tanta certeza que você vai amá-la se ela mostrar a essência dela.
ela não tem tanta certeza que vai ter tanto amor para ela também, né? Se ela mostrar quem ela realmente é. E às vezes ela admira a irmã porque a irmã consegue ser quem ela é, ou o que for, e ela ali está reprimida em algum lugar, né? Então, o mais importante é você liberar, falar, filha, eu às vezes fui rigorosa com você. Tenta buscar de onde vem esse gatilho seu, né? Por que que essa filha aí, sua, mais velha, que é a projeção daquilo que você talvez que tenha tido vontade de ser um dia, e que você que ela dê certo mais do que você deu, por exemplo, né? Que ela seja muito mais do que você conseguiu ser. Porque o que que a gente acontece? O que que acontece? A gente projeta mesmo a nossa criança ali naquela menina, ufa, e tentar ser mais leve com ela. E mostrar para ela que ela pode ser do jeito que ela achar melhor, do jeito que ela é. Que ela pode mostrar a essência, que você vai continuar amando ela do jeito que ela é, sabe? Tenta muito ver quais são as atitudes dela que te desafiam. Né? O que ela faz que está mexendo na sua ferida? Alguma coisa que ela faz está te cutucando uma ferida. E tenta achar qual é essa ferida em você e tenta curar essa ferida em você. Isso é muito importante. Porque aí, curando essa ferida em você, você vai conseguir ser uma mãe melhor para ela. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que você vai conseguir no dia a dia perceber isso, ver isso, né? Por que com uma você é tão leve e com a outra você é tão pesada, né? Então, pode ser isso, assim. Porque ela te lembra mais de você na infância. Não, ela sou eu de novo. Que os nossos filhos, que são parecidos com a gente, são os nossos espelhos. Então, a gente fica... são os filhos que mais nos desafiam. E presta atenção, Mariana, esses filhos são oportunidades de crescimento para a gente. Então, você muitas vezes vai falar assim, meu Deus do céu, que menina é essa, Senhor? Mas é a menina que veio para te fazer florescer, para te fazer crescer, para te fazer se desenvolver como ser humano. E é lindo quando a gente consegue ver isso. É desafiador, muito desafiador, mas é potente. É maravilhoso. É uma oportunidade que a vida nos dá da gente virar ser humano melhor. Porque a gente está vendo, pensa bem que loucura. A gente está vendo a gente como espelho naquela menina. Então você vai dar para essa menina que você tem aí na sua casa o que você não teve lá que você queria ter tido. Põe essa menina no colo, carrega ela no colo, fala o tanto que você ama ela, o tanto que ela é especial para você, né? O tanto que você enxerga a menina que você foi na menina que ela é. Mas que a história dela não tem nada a ver com a sua. Ela não precisa repetir a sua história, ela não precisa ser como você deseja que ela seja. Ela pode ser quem ela é na essência dela. E deixa ela se mostrar. Né? Tá? Tá. É isso, é difícil, mas é desafiador e é lindo. Começa pedindo desculpa. Começa pedindo perdão por todas as vezes que você foi mais severa do que deveria ter sido. Eu vou, como Lidiane chegou agora, né, Lidiane? Já respondi a sua, viu? Mas depois você assiste, tá? Porque aí eu vou, para a gente não ficar também demais, eu vou responder algumas, se tiver algumas perguntas que eu fiz no Instagram, eu vou até, porque o pessoal do Instagram, tem bastante gente até aqui no Instagram, e eu não estou podendo responder vocês, gente, porque eu não sei se vocês sabem, eu não estou fazendo a live no Instagram, eu estou fazendo a live com o pessoal do meu curso, do curso Criando com Afeto 2. Então, tem gente que perguntou aqui uma vez, duas vezes, eu realmente não estou podendo dar atenção, eu resolvi compartilhar com vocês a live para mostrar como que eu faço a live com o pessoal do curso, mas realmente não está dando para responder a pergunta de vocês. Então, eu vou até encerrar o vídeo com elas. Tem algumas perguntas, porque eu estou com medo de acabar e eu não consegui deixar gravado. Tem algumas perguntas que eu pedi para fazer hoje no Instagram, e aí eu vou dividir com vocês, tá? Porque às vezes tem alguma coisa parecida. Uma mãe perguntou, criança de 5 anos não quer dormir na cama, só quer dormir com ela. Né? Tem que passar pelo encorajamento. É uma idade que as crianças ainda querem muito, né? Então, assim, principalmente se elas
se a mãe sempre permitiu, essa criança vai querer ficar, porque é uma idade que tem muito medo. 5 anos, essa criança tem medo. Ainda medo do imaginário, né, de coisas imaginárias, mas tem medo às vezes do escuro, medo de monstro, medo de bruxa. Então, eles acabam querendo dormir com a mãe. Mas a gente precisa encorajar, precisa ser uma coisa nossa também. E eu falo que muitas crianças que querem sempre dormir com as mães são as crianças que às vezes não estão sendo nutridas durante o dia emocionalmente. Então, às vezes, mães que trabalham muito, que às vezes não tem tempo para brincar. E aí, às vezes, a gente mesmo, eu já caí nessa armadilha. Tipo assim, quando eu estava numa época trabalhando demais, agora não estou não, gente. Quando eu estava numa época trabalhando demais, eu queria que a Malu dormisse comigo. E olha que loucura que eu fazia às vezes. Eu chegava em casa e como eu não tinha visto ela antes dela dormir, eu pegava ela dormindo na caminha dela e punha ela do meu lado. Como se isso fosse aliviar um pouco a minha consciência, sabe? A minha culpa de mãe ausente. Então, a gente, às vezes, faz isso, né? Então, a gente tenta tapar um buraco nosso, né? Porque ela já estava lá bem dormindo, bem tranquila, e eu, na minha ilusão, falei assim, não, eu levo ela vai passar por aqueles períodos de, tipo, acordada e vai ver, minha mãe está aqui, minha mãe está comigo. Então, temos sempre que ver as crianças que estão querendo muito dormir com os pais, se estão sendo bem nutridas emocionalmente durante o dia, se estão tendo tempo de brincadeira, tempo de qualidade com a mãe, né? Para poder estarem sendo encorajadas a dormirem sozinhos. Porque às vezes a gente criança, por exemplo, que fica no integral, sente muita saudade, às vezes dorme mais cedo, então a mãe acaba colocando na cama e sendo confortável para ela também, porque diminui essa tipo assim, como se ela for, de vez em quando, ela não consegue tentar ser a sua melhor versão cada dia. E vão ter dias muito ruins, que a gente vai acabar não sendo tão bacana, não sendo a nossa melhor versão. Então, nesses dias que a gente não estiver conseguindo e acabar extravasando de uma forma não respeitosa, pedir desculpa, explicar o que está acontecendo, falar a verdade para a criança. Tem uma coisa que é muito poderosa em famílias competentes, em famílias felizes, que é a verdade, gente. A verdade precisa ser um valor, sabe? E eu partilho, eu sempre falo assim, que é muito importante no ambiente familiar a gente falar a verdade e valorizar a verdade, né? Tem a fase lá da mentira, que é uma fase que não é a criança mentirosa, então a gente tem que ter muito cuidado com o rótulo e sempre valorizar a verdade, e sempre agir com verdade, e falar realmente o que está sentindo, o que está acontecendo. Olha, filho, eu tive um problema no trabalho e acabei gritando com você, me perdoa, porque você não merece, né? Você não merecia que eu tivesse te tratado de forma desrespeitosa, mas a mamãe não deu conta, eu fiquei nervosa demais e acabei agindo com o meu cérebro primitivo. Então, a gente pode falar assim com eles, né? Porque a gente também, quando a gente se humaniza e quando a gente mostra para eles, olha, eu também falho, eu às vezes vou falar com você de uma forma não respeitosa porque eu estou sobrecarregada, né? Eles não têm culpa de nada disso e você melhore como pessoa, porque não é para descontar nele e depois sair pedindo desculpa. A gente também não pode ensinar para o filho que tudo bem errar toda hora e só pedir desculpa que resolve, né? Não. Às vezes que errar, pede desculpa e conserta o erro. Se humaniza, mostra que é humano, mas não fica repetindo o erro, repetindo. Ah, eu bato 2, 3 vezes na semana porque eu extravaso nele. Não tá certo, né? Então, vai melhorar para poder não continuar repetindo uma coisa que não é para ser repetida. Então, vai tentar realmente se autorregular. A gente precisa buscar essa autorregulação de alguma forma, através de autocuidado, através de autodesenvolvimento, leitura, escrita curativa, tá? Teve uma que perguntou para o filho, não quer estudar de jeito nenhum, mas esse filho está na faculdade, gente, olha para você ver a dificuldade. O filho está na faculdade, não quer saber de estudar, só quer saber de jogar. O que eu faço? Não tem muita coisa para fazer, porque o que você está na faculdade já, esse menino deve estar uns 19 anos, 18, 19, 20 anos. O que você vai fazer? Você vai tentar encorajar, tentar colocar aquelas coisas dos combinados, mas é um maior de idade.
Então, ele pode falar assim, tá, eu vou estudar 2 horas por dia, ficar lá olhando para o livro e não estudando. Então, essa coisa não tem como controlar. Por isso que eu falo que a gente precisa sempre exercitar essa coisa do respeito, do vínculo, da conexão, para poder, filho, vai estudar, é importante estudar, né? E dá exemplo. Eu estou aqui estudando, estudo aqui também, vamos estudar para você melhorar, mas já é um maior de idade. Então, a gente precisa também dar liberdade para esses meninos. A gente não tem que ficar vigiando, controlando marmanjo de 19, 20 anos, não. Né? Libera um pouco, vai viver também. E assim, é responsabilidade dele, está lá na faculdade, tem essa responsabilidade. Porque quando a gente dá essa liberdade para esse maior de idade, né, ele vai buscar a responsabilidade. Porque se a gente fica em cima deles o tempo todo, eles nunca vão ser responsáveis. Por isso que os meninos, às vezes, estão crescendo sempre muito debaixo da nossa asa, porque a gente faz questão disso também. Né? Solta e deixa voar. Solta e deixa uma hora se responsabilizar. Tá? Tá acabando. O filho mais velho com ciúmes do mais novo, a mesma coisa. O filho que desrespeita na frente de outras pessoas. É aquela coisa, o respeito só se aprende vendo o respeito, né? E vivenciando o respeito. Antigamente a gente achava que o respeito era praticado. Ó, me respeita que eu sou mais velho. Me respeita porque eu sou sua mãe. Não. Na verdade, a criança aprende a respeitar sendo respeitada. Então, ela não consegue aprender sendo que ela não sabe nem o que é isso. Né? O que é respeito? Né? Ah, o respeito é sempre eu ficar calado? Não. Então, o respeito vem... Então, a aprendizagem do respeito vem com nosso exemplo. Tratar essa criança com respeito. É aquela coisa de entender a criança como um ser humano, gente. Eu vou finalizar a live de hoje falando um pouco da palestra que eu fui no Carlos Gonzalez, hoje de manhã. Eu sou muito fã do trabalho dele, sempre gostei, tenho os livros, porque é um homem, é um pediatra, que eu falei assim, é o bom para casar, que na verdade, é o exemplo de uma pessoa que espalha amor. Né? Amor. E ele, com mais experiência aí do que eu, com certeza, ele fala muito mais de amor do que firmeza, né? Ele fala muito mais de gentileza do que firmeza. Na verdade, ele fala do carinho, do colo, da leveza, e ele fala da importância, que eu considero também, é a importância do afeto na vida das pessoas, a importância da gente se sentir amado. E como nós, seres humanos, quando nascemos, a gente precisa do nosso pai e da nossa mãe nos cuidando, né? Atendendo às nossas necessidades. Como é importante. E a gente foi ensinado, desde pequeno, que quando a gente fosse pai e mãe, a ensinar os meninos a serem independentes. Desde sempre tem que ser independente. Só que o ser humano não precisa do outro, precisa do cuidado, né? Precisa do amor, precisa da consistência, precisa do vínculo. E ele falou uma coisa muito bonita, que é uma coisa que a gente precisa tirar o estigma de que a criança com apego seguro, que é aquele apego realmente que vai transformar esse adulto num adulto mais com relações emocionalmente mais estáveis e saudáveis, não está relacionado a mamou no peito, ficou 24 horas por dia junto, pregado na mãe, não tem a ver com isso. Lógico que tem esse monte de fatores que facilitam o estabelecimento do apego, mas existem crianças apegadas, né, de forma segura com a mãe que mamaram na mamadeira. Então, o fato não é isso que é significativo. O significado real do apego é você estar ali, presente, atenção plena com seu filho, quando você estiver com ele, atender as necessidades dele. Não deixar o seu filho chorando, não deixar o seu filho sofrendo, estar com ele, ser apoio para ele o tempo todo. Para que ele cresça um adulto saudável e emocionalmente independente. Porque nós, seres humanos, nascemos dependentes emocionalmente. Na verdade, a gente é sempre dependente emocionalmente de alguém, né, gente? A gente precisa de amor para viver bem. Mas que se torne um adulto saudável para relações depois, né? Que leve essa relação de apego que teve com a mãe para depois para as relações horizontais, né? Que seja uma pessoa bem resolvida, né? Então, sempre lembrar disso. Todos nós estamos aqui em busca do amor, do pertencimento, né? De se sentir amado. Isso é potente.
Quando a gente se sente amado, a gente tem vontade de cooperar, de colaborar, a gente tem vontade de viver dia. Quando a gente se sente não amado, principalmente uma criança que se sente excluída, não amada, rotulada, porque a criança que se comporta mal, ela tá precisando de amor e as pessoas não conseguem dar amor para a criança que se comporta mal. E a gente, quando muda esse olhar para a criança que comporta mal e acolhe essa criança e põe ela no colo e dá um olho no olho nessa criança, porque são crianças que são carentes de olho no olho, são carentes de afeto, são carentes de uma pessoa que dê importância para o que ela sente e para o que ela faz e para o que ela é. Então, quando a gente consegue dar esse amor para uma criança, sendo ela nossa ou não, o mundo daquela criança muda. Então, nós adultos, somos capazes de modificar o mundo de qualquer criança. E quando a gente vê que tem esse poder, né? Então, façam isso. Essa experiência é maravilhosa. Quando você pode pegar uma criança que não é sua, que às vezes é uma criança que está... Agora eu vou falar do meu sentimento. É uma criança que às vezes ninguém está querendo nem chegar perto, né? Às vezes é uma criança de rua, às vezes é uma criança marginalizada, é uma criança que não se sente amada. Olha no olho dessa criança, né? E fale alguma coisa para ela, né? Alguma coisa importante e do quanto ela é importante, né? Do quanto ela é bonita, ou do quanto ela tem uma beleza, ou do quanto ela tem uma vivacidade, o que for, a gente muda a vida de uma criança. Porque é uma injeção de autoestima na criança. E a gente não tem noção que é uma semente que é plantada naquele momento. É lógico que precisa de consistência, precisa sempre de um adulto que faça isso, para essa criança desenvolver saudável, mas você pode ser o adulto que vai acolher uma criança que não está se sentindo amada, primeiro começando dos filhos de vocês e depois das outras crianças que vocês encontrarem pela frente. Nós somos disseminadoras disso. Isso a gente não pode deixar de se comover e de mudar, tentar mudar as pessoas que convivem com a gente, mudar o olhar delas para as crianças. É isso. Então, boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada. Lidiane está ali com uma carinha. Repete a minha resposta. Qualquer coisa eu repito para você, mas está bem no início, tá? Grande, nós vamos marcar nosso encontro ao vivo para breve. Quem não for de Belo Horizonte vai se programando. Eu vou marcar para dezembro nosso encontro ao vivo, tá? Tá bom? Um beijo. Obrigada para vocês. Beijo. Vou desligar. Nossa, gente, foi... Não desliguei vocês, nossa, mas o Instagram bombou. Um beijo.